Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal de divulgação científica com foco em psicologia. Hoje eu vou falar um pouco da série Dahmer, um canibal americano, que a Netflix lançou no dia 21 de setembro de 2022 e deu muito o que falar. É uma série que narra a história de Jeffrey Dahmer, um serial killer que matou 17 jovens entre os anos 70 e 90. A maioria dos jovens eram negros e imigrantes. E o Jeffrey ele tinha uma peculiaridade porque ele não só matava, como em alguns casos ele comia a carne de suas vítimas. Então isso ficou marcado assim na história e agora com a série é um caso que ficou muito famoso, muita gente está comentando sobre. E eu estou aqui para falar de um ponto de vista da psicologia, né? Eu quero falar sobre os comportamentos do Jeffrey Dahmer, os comportamentos da sociedade para com o Jeffrey Dahmer, né? E quero colocar vocês para pensar um pouco, né? Por que o título do vídeo envolve você que está me assistindo? Por que eu estou perguntando o que você tem a ver com o caso do Jeffrey Dahmer? Porque aqui nesse vídeo eu quero colocar o foco em como a sociedade tratou o Dahmer desde que ele era criança até ele ser preso e executado depois na prisão, tá? Porque alguns desses comportamentos, quando eu estava assistindo, me veio uma reflexão de que, caramba, esses padrões de comportamento que a sociedade teve com o Jeffrey Dahmer acontecem muito no nosso dia a dia. As formas com as quais ele foi tratado, a gente aplica muito nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. E acho improvável que a gente vá moldar um comportamento Jeffrey Dahmer, né? Acho difícil que surja outro assassino em série com as mesmas peculiaridades, mas as formas que ele foi tratado já são suficientes para criar, por exemplo, relações abusivas, pessoas que não sabem lidar com frustração, pessoas que não tem um mínimo de repertório social, de repertório de manejo emocional para lidar com a vida. E como isso é relevante para a gente refletir, né? Eu quero que você assista e perceba que eu vou classificar as formas que a sociedade tratou o Jeffrey Dahmer e quero que você se identifique, né, nesses padrões. O primeiro deles é a omissão. A omissão a gente pode falar que são comportamentos do tipo, os pais não eram afetivos com o Dahmer, então os pais eram pouquíssimos afetivos, né? A mãe dele teve uma fala lá de que ela nunca pegou ele no colo. Depois o pai dele era muito ocupado, sempre estava trabalhando, né? Não tinha um tempo legítimo para ficar com ele, a não ser aqueles momentos em que eles secavam animais juntos e tudo mais. E tem até teorias de que rolou um condicionamento aí, uma associação de estímulos, mas não é o foco desse vídeo, tá? Que aqui eu quero falar dos relacionamentos para a gente se identificar e refletir um pouco. Então tem essa questão do pouco afeto dos pais, tem aquele momento em que a professora despreza o seu presente, o Dahmer criança fica super bravo, fica super irritado, até grita. O Dahmer tenta fazer amizade, mas os colegas ali no ensino médio zombam dele e ele meio que não percebe, ao mesmo tempo ele fica sensibilizado com a situação. Os pais o abandonam gradativamente, né? Primeiro a mãe vai embora, depois o pai, e o pai pensa que ele está com a mãe, mas na verdade ele fica sozinho, e isso gera problemas também, porque ele não tem ninguém ali para ele se agarrar. Temos também algumas formas que ele tentou lidar com as compulsões dele e que foram punidas, né? Como por exemplo quando ele levou o manequim para casa, ainda que de forma ilícita, a avó dele puniu. Depois ele foi demitido do açougue, né? Que ali ele entrava em contato com carne, com aspectos cadavéricos, né? Ele gostava daquilo e também foi demitido. Logo que entrou, teve algum escândalo lá no parque, ele foi demitido. E algo muito importante que aconteceu é que ele tentou falar para o pai sobre as fantasias, sobre a imaginação dele naquele momento e ia contar para o pai que ele estava fantasiando. E o pai interrompe a fala dele, muda de assunto assim diretamente, fala sobre faculdade, assuntos que não são nada pertinentes ali para o momento, e ele continua sendo omisso, né? Continua vivendo ali numa vida que foi tratada com indiferença. Então, esse é o primeiro padrão de comportamento. E como isso acontece no nosso cotidiano?
Quando aquela pessoa vem te mostrar algo super empolgada e você dá de ombro, sabe? Fala, olha, legal, né? E liga pouco. Aquela pessoa que você vê que precisa de um acolhimento, de um abraço, e muitas vezes você pensa, poxa, mas eu não sei o que fazer, né? E deixa quieto, deixa a pessoa lá sofrendo sozinha. Tudo isso é omissão, porque as pessoas precisam de afeto, as pessoas precisam ser escutadas, precisam de empatia, né? Isso, de modo geral, acontece muito. Eu quero que você pense, você é omisso em alguma relação? Você é omissa em alguma relação? Outro padrão de comportamento que aconteceu, um outro padrão de relacionamento eu gosto mais, porque, como eu disse, né, foram as formas que a sociedade tratou o Jeffrey Dahmer, foi a questão da permissividade. Então percebam que muitos comportamentos dele acabaram sendo simplesmente permitidos que continuassem. E aí dá pra gente destacar alguns aspectos culturais, né? Primeiro, eu quero destacar aqui a questão da negligência policial quando um negro denuncia um branco de ter cometido um crime. Quantas vezes a Glenda, que é a nossa heroína aí da série, tentou relatar aos policiais sobre o cheiro ruim, cheiro de carne podre que estava vindo do apartamento do Dahmer, e os policiais deram de ombros, nem ligaram ali para o que estava acontecendo, falaram até para ela ir lá, tentar impedir, tentar ver se ainda está acontecendo. É uma coisa assim absurda de se ver, e infelizmente ainda acontece, tá? E uma outra coisa que eu quero destacar é que o pai dele, vocês percebem que quando ele arrumava alguma confusão, o pai até ia até ele, só que o pai não observava o que estava acontecendo, não tinha uma conversa do tipo, o que está acontecendo, né? Ou não tinha aquele acompanhamento, vou passar uns dias com meu filho, né, para ver o que de fato está rolando na vida dele e tal. Não tinha isso. O que o pai fazia? Quando o Dahmer arrumava confusão, o pai trocava ele de contexto. Então o pai tentou passar ele para uma faculdade, depois para o exército, depois para a casa da avó. Era isso que o pai fazia. E isso acabava permitindo com que ele continuasse com os comportamentos dele, né? Então olha a permissividade acontecendo. Só trocava de lugar, mas os comportamentos eram os mesmos, certo? É interessante destacar que os parceiros sexuais dele acabavam aceitando os convites dele logo de primeira, porque o Dahmer falava que ia pagar, ia tirar foto, ia pagar, a proposta era muito boa ali naquele contexto, né? O Dahmer pagava a bebida, depois falava, vamos em casa que eu vou tirar umas fotos de você e te dou $50, era algo assim. Então, percebam que, assim, eu não estou querendo dizer que as vítimas dele foram responsáveis pelo que aconteceu, de forma alguma. Só estou dizendo que no quadro, na dinâmica de comportamento dele, que obviamente as vítimas não sabiam quem era o Dahmer e obviamente aceitavam, porque não tinha nada arriscado ali naquela situação, aceitavam. Só que essas aceitações imediatas colaboraram para que o Dahmer continuasse fazendo o que ele faz, ou seja, era permitido, certo? E isso é interessante a gente pensar sobre os nossos relacionamentos, né? Então, pensa aí com você, assim, onde eu sou permissivo? Em quais relações eu sou permissivo, certo? Onde que você não deixa claro os seus limites? Onde que você deixa a pessoa decidir tudo por você? Entre pais e filhos, entre relacionamentos conjugais, amorosos, de modo geral, tá? Então sabe aquela pessoa que decide tudo, que onde vocês vão a pessoa está decidindo e você não quer levantar a voz, você não quer contestar aquela decisão para não criar conflitos. Isso no futuro pode gerar um relacionamento abusivo, quando só outra pessoa escolhe, tá? Isso pode gerar uma pessoa que não sabe lidar com frustração, principalmente quando se trata de pais e filhos. Deixa o seu filho decidir tudo, que você vai ver a dificuldade que ele vai ter de lidar com as frustrações que são naturais da vida humana, tá? Isso está acontecendo muito, muito mesmo. Então, essa questão da permissividade foi o que aconteceu com o Dahmer, tá? Eu não diria que ele foi privilegiado, mas existiu uma permissão excessiva ali para que ele continuasse, certo? A partir de agora, eu estou entrando num ponto em que esses padrões de relacionamento que aconteceram com o Dahmer, se acontecessem em maior frequência e ao longo de um tempo maior,
o Dahmer talvez não teria sido o serial killer que ele foi. Então agora eu vou falar dos padrões benéficos de relacionamento que o Dahmer esteve presente. A primeira forma de se relacionar que foi benéfica para o Dahmer foi quando as pessoas colocaram limites nele. Nós temos pouquíssimas situações em que a série mostra isso. A primeira situação que representa um limite é uma situação que eu gosto muito. Eu vou falar agora do meu personagem preferido da série, que é o Tony Hudges. Sabe? Aquele rapaz que o Dahmer começou a se envolver, começou a parecer que a coisa ia mudar. E é interessante porque o Tony não aceita o primeiro convite. E com isso, né, na psicologia a gente fala bastante sobre autocontrole, contingências de autocontrole. E foi basicamente isso que o Tony fez. Quando o Dahmer chamou o Tony para ir na casa dele, o Tony falou, me conquiste. Ou seja, vai ser um pouco mais difícil. Você vai ter que se desafiar um pouco aí para conseguir me levar para sua casa, para a gente ter uma relação, para a gente de fato desenvolver algo aqui. E isso é muito interessante, tá? Eu não estou dizendo que essa forma de recusar no primeiro convite seja a adequada. Não estou falando isso, tá? A gente vai para o caso a caso. Nesse caso do Dahmer, foi muito interessante, porque ele estava, como eu disse, numa situação de permissividade, onde ele podia fazer tudo, todo mundo aceitava os convites, ninguém punia os comportamentos dele. Então, no primeiro limite que alguém impôs, ele já mudou o comportamento dele. Vocês percebem isso? Então, depois passou o tempo, o Dahmer foi tentando conquistar o Tony, saíram juntos, né, mostrou a cena deles fotografando um ou outro ali num local onde as pessoas faziam isso, enfim. Depois foram para uma cafeteria. E aí é interessante porque teve uma outra situação de limite, que é quando eles estão jogando aquele jogo de tabuleiro que o Dahmer desenvolveu, e o Tony não deixa o Jeffrey decidir tudo, né? Então quando eles estão jogando, o Tony fala, não, a gente não vai jogar com essas mesmas regras, vamos mudar um pouco, né? Se colocando ali na situação para mostrar que, poxa vida, não é só você que decide tudo, apesar de você ter criado o jogo, porque eu não posso criar uma regra também? E isso é muito interessante porque representa um limite também. E é interessante porque nessa fase o Dahmer ficou sem cometer esses comportamentos durante um tempo, né? Claro que não estabeleceu, não, ele não mudou totalmente, porque esse padrão já estava muito condicionado ali no Dahmer. Como eu disse, ele precisaria ter sido exposto a limites muito tempo antes disso, para ele conseguir ter uma vida ali mais saudável, tá? Ou ter se exposto em mais relacionamentos em que existiam limites claros ali, olha, não vou, não, sabe? O falar não, que é muito importante nas nossas relações, na nossa vida. Outra personagem que também é sensacional, que coloca esses limites ao Dahmer, é a Glenda. Quando ele vai na casa dela para meio que se desculpar, a gente sabe que não foi essa a intenção de fato, né? Agora eu quero falar de outro padrão de relacionamento que foi muito adequado na vida do Dahmer e que, poxa vida, se tivesse se repetido mais, né? E ele começa a fazer alguns pedidos para ela e ela não cede. A maior parte dos pedidos que ele faz, ela não cede. E ela mantém o tempo todo a postura de modo que ela consiga enxergá-lo, né, que a porta esteja protegida ali, né, ou seja, ela cercou ele com uma persuasão muito implícita na série para que ele não domine a situação. E no único momento em que ela cedeu, que foi quando ele pediu para ela se sentar ali no sofá, ela deixou claro, né, ela falou assim, vou sentar, mas isso não muda nada. Então é muito interessante ver que nesse momento ele poderia ter feito alguma coisa com ela, mas ele não fez. Eu não vou dizer que foi por conta dessa postura persuasiva dela, mas a gente vê como isso teve um impacto diferente ali na forma dele se comportar, tá? Imagino que se ela tivesse mostrado medo ou desafiasse ele com agressividade e tudo mais, talvez ele reagiria de outro modo, tá? Agora eu quero falar de outro padrão de relacionamento que foi muito adequado na vida do Dahmer e que, poxa vida, se tivesse repetido mais, né, talvez a coisa teria sido diferente ali. Que são os poucos momentos em que a gente vê afeto na vida do Dahmer.
O Tony proporcionou um contexto para eles conversarem despretensiosamente. Geralmente o Dahmer ele não se engajava em conversas despretensiosas, normalmente eram afrontamentos, né? As pessoas desconfiadas dele, o máximo que tinha era nos bares mesmo ali, mas aquela situação mais imediata, mais superficial, né? E o Tony, lá na cafeteria, proporcionou esse contexto. Outra situação de afeto é que o Tony validou a existência do Dahmer, o que não acontecia. Quando a gente valida a existência de alguém, isso é muito importante para a pessoa, né? E são pequenas frases que geram esse efeito. Como que o Tony fez isso com o Dahmer? Quando o Dahmer falou assim, poxa vida, não é cansativo você escrever em todas as conversas, se esforçar para se fazer entendido? E o Tony disse, com você é tranquilo. O Tony também dava abraços no Jeffrey, o que foi pouco apresentado na série. Parece que ninguém tinha uma relação afetuosa assim muito grande com ele. E teve a sensibilidade de perceber essa questão das mudanças de regras do jogo, mas agora eu não estou falando só do fato dele ter colocado os limites, como eu disse no tópico anterior, mas sim o fato dele ter a sensibilidade de perceber que talvez isso era um padrão de comportamento do Dahmer. Ou seja, quando os ossinhos lá chegavam perto, eles tinham que se separar. O Jeffrey batia, dava um tapa ali no tabuleiro e o osso ia para longe. E aí o Tony falou, não, por que tem que ser assim? Né? E isso soa muito de uma forma simbólica, assim, né? A gente não precisa se separar, né? As suas relações não precisam ser assim sempre. Bom, fazendo uma síntese de tudo isso que eu disse, a gente tem 4 padrões de relacionamento que aconteceram, 4 formas de se relacionar que a sociedade, né, os contextos do Jeffrey Dahmer tiveram para com ele. E só para ficar didático, eu quero que vocês imaginem o seguinte: o que eu disse sobre afeto é o contrário de omissão. E o que eu disse sobre permissividade é o contrário de limites, certo? Agora, vamos pensar um pouco. De qual lado você se encontra mais? Você acha que você é mais afetivo e consegue impor limites nas suas relações? Ou você é mais omisso e mais permissivo nas suas relações? Se por acaso você se encontra mais nessa parte de omissão e permissividade e tem pouco repertório para ser afetivo, para ter aquela relação presente com alguém, aquela validação de existência, aquela demonstração de amor de fato, né? E ao mesmo tempo que você impõe limites claros, né? Onde você não quer, onde você prefere fazer outra coisa, onde você prefere de outro jeito. Se você não consegue fazer essas coisas e está mais ali no repertório de permissividade, de omissão, pensa comigo. Esses comportamentos podem ser alterados. Você pode desenvolver uma autonomia para os seus relacionamentos, consiga demonstrar mais, que você consiga se impor mais nas suas relações de forma saudável. E tudo isso você consegue em psicoterapia. Sabia disso? Quando a gente fala em psicoterapia, a gente pensa logo em transtornos, em questões de ansiedade, depressão, mas relações interpessoais é um assunto muito corriqueiro. Eu mesmo atendo vários clientes em que eu lido com questões de relações interpessoais. Para a pessoa aprender a falar não, para a pessoa aprender a demonstrar sentimentos, para a pessoa entender o que é um julgamento e o que é um sentimento, né? Então, se você estiver precisando, entre em contato comigo, a gente marca uma sessão sem compromisso para você conhecer o meu trabalho, para a gente conversar um pouco sobre alguma dúvida que você possa ter sobre o processo terapêutico. Uma análise psicológica da série poderia focar nos diagnósticos do Dahmer, poderia focar mais nas questões de como tratar o Dahmer, mas eu quis justamente trazer essa reflexão de cunho cultural, de cunho social, para a gente pensar nos nossos relacionamentos. É uma tentativa de te incluir nessa reflexão que eu tive, porque eu achei muito interessante essas coisas que a série mostrou, mas não deixou muito em evidência, tá certo? Então, se você acha esse tipo de conteúdo relevante, curta o meu vídeo, se inscreva no meu canal e compartilhe para quem você acha que pode gostar também. Um abraço, até a próxima!